So, thank you very much. Eu sou Karine, professora ópera aqui já desde 2018, um tempinho, né? 2018, sou casada, tenho uma filha de 5 anos, amo ler, amo estar em contato com a natureza e, obviamente, amo ensinar, amo idiomas e amo ensinar inglês. Assim, aprender um segundo idioma, ele amplia muito seu campo de visão, né? Você pensa que é só traduzir palavras, mas não. Acho que tem até uma diferença que o aluno falou uma vez, que é mas por que tá a fox, que é a raposa, tá como he, que é ele em inglês? Porque a visão é diferente, né? A gente tem aqui palavras que no português é no feminino e que no inglês, quando vai associar ao masculino. Animais como raposa, é traduzido como masculino, o rato como feminino. Você pode fazer amizades com outras pessoas, você entende o ponto de vista de outras pessoas. Para mim, quando eu acrescentei o francês, que era um sonho, né, de infância, eu sempre quis aprender francês, mas aí, faculdade, trabalho, veio inglês, e quando eu aprendi francês, que finalmente não foi para trabalho nem isso, mas foi tão legal porque eu consegui falar com pessoas da África, da Europa, e sem a pressão do trabalho, né, então assim, tirando a questão da confiança. Ai, gente, eu consigo ler em 3 línguas, você fica muito mais feliz, você fica mais confiante em relação a isso. Você pode aprender o segundo idioma em várias etapas da vida, né? A gente tem pessoas que depois que os filhos casaram, que terminou o trabalho, que se aposentou, vai fazer inglês, porque para manter a mente ativa, para experienciar, para estar com pessoas novas, é uma experiência muito legal para viajar. Mas a gente fala com muito carinho em relação à infância, porque quando a criança começa a aprender o segundo idioma, ela tem a vida toda em contato com esse idioma, então ela transforma toda a sua experiência, ela cria memórias em 2 línguas e não tem tantas as outras demandas. Para mim, eu amei aprender francês, foi muito gostoso, mas eu tinha que dividir minha atenção com o trabalho, com outras coisas, com outras demandas. Então, quando a gente aprende, né, tem aquele tempo livre para fazer, é muito interessante. Além do método lúdico, quando a gente consegue... A gente não está focado só em aprender a língua, mas a gente está ali com os colegas, experienciando, contando, resenhando, brincando, tudo na outra língua. Então, assim, a gente usa a língua como um meio de se comunicar, se conectar com as pessoas. É muito interessante. Estar aqui e rir com eles, às vezes a gente faz um pouquinho de resenha e tudo, é muito bom. Eu acho que ajuda muito. Por exemplo, eu vou falar pela minha própria experiência. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Pareço quieta, mas eu sou muito inquieta. Se não for aquela coisa muito monótona de fazer exercícios, eu não consigo me concentrar. Ou seja, eu não consigo literalmente fazer porque fica uma coisa muito chata. Mas quando é aquela metodologia que você vai se comunicar, que você desde o primeiro dia você já vai falar, por exemplo, na infância, aí já vai falar dos brinquedos favoritos, das cores, e já começa a trazer isso, eu acho que chama muito. Porque você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, o inglês às vezes ele entra ali, ou inglês, ou espanhol, ou francês, ele entra ali como um pano de fundo e você está se comunicando sem estar com foco em, vou cometer erros. Eu acho que funciona muito bem, principalmente para quem tem aquele medo, né, de travar, vou errar, vou me julgar, mas ali você está brincando. Então seu foco está na brincadeira, está na comunicação, está numa troca que você fica menos preso à questão do erro. Então acho que facilita muito, ajuda muito essa troca e estar sempre envolvido em algum tipo de dinâmica. Primeiro, a gente sempre fala assim, o que você gosta? Então a gente começa esse ponto de aproximação, uma coisa que você gosta. Eu gosto muito de videogame, então vou jogar videogame. Por quê? Você está tão atraído pelaquela atividade que a língua, você não está focado na língua, então você vai conseguir manter uma constância. É muito difícil chegar para um aluno e dizer assim, de agora para frente você vai assistir série, vai assistir Friends em inglês. Gente, o menino nunca assistiu série, não gosta, não tem paciência, não vai funcionar. Mas é aquela garota que gosta de tutorial de maquiagem. Assistir tutorial em inglês, provavelmente ela vai dominar tudo sobre parte do rosto e sobre o universo de maquiagem. Eu acho que começa por aí. Depois a gente dá direcionamentos mais específicos, né? Sobre usar a tecnologia de inteligência artificial para treinar um pouquinho de speaking. Não é a mesma coisa, tá? Mas é preciso ter esse contato fora da sala de aula para enriquecer mais ainda a sua língua, a questão linguística. Impacta profundamente a questão da atenção. Para haver aprendizado, precisa ter atenção. Então, se você está o tempo todo scrolling, mudando, às vezes a aula você vai explicar um present perfect, presente perfeito, que não é uma coisa que você consegue explicar
assim. E quando você está explicando, se a sua atenção estiver muito fluida e você estiver mexendo no celular ou estiver vagueando, você não vai aprender. Você não vai ter essa consistência de conseguir aprender. Então, eu acho que o principal é a questão da atenção, de estar sempre mudando ou de querer dinâmica em exagero. Porque aqui a nossa dinâmica é saudável, né? É uma brincadeira, é uma troca, mas é tudo dentro do saudável. A gente não pode estar pulando de atividade de 3 em 3 segundos, que é a velocidade que a pessoa passa nesse processo de scrolling, né?